A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar na fé de Abraão. Como esse patriarca creu para receber a promessa. E a Bíblia diz em Hebreus que nós devemos imitar aqueles que pela fé e paciência alcançaram as promessas. Então nós vamos aprender como crer como Abraão creu. A Bíblia diz assim em Romanos 4. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Abraão alcançou um nível de fé que desconsiderava o próprio corpo, as limitações do seu corpo. A Bíblia está dizendo aqui que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Então esse patriarca confiou no que Deus havia dito, na palavra de Deus, e não naquilo que o seu próprio corpo estava dizendo para ele. Aquilo que ele via em si mesmo e sentia no seu próprio corpo não foi mais forte do que a fé que ele teve naquilo que Deus havia dito. Talvez você se pergunte, mas e nós? Abraão teve uma palavra da parte do Senhor. E nós, como nós podemos crer desta forma? Olha o que em Gálatas, no capítulo 3, Paulo nos ensina. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja que nós somos, em Cristo, descendentes de Abraão. Então nós somos herdeiros segundo a promessa. E está dizendo aqui, de modo que os da fé, você é da fé, você creu em Jesus Cristo, recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, então você é da fé. E ele diz, são abençoados com o crente Abraão. Então você e eu já fomos abençoados com o crente Abraão. Então nós também devemos esperar receber as promessas, as bênçãos que Abraão recebeu. Então nós vamos ver que fé é crer em algo antes de receber, antes de ver. Foi o que Jesus nos ensinou no capítulo 11 de Marcos, que diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Veja, aquilo que vocês pediram em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Então, quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, nós não podemos esperar ver a coisa acontecer para crermos que Deus nos ouviu. Jesus está dizendo que quando nós oramos, nós precisamos crer que nós já recebemos aquilo que nós pedimos. E assim acontecerá. Ou seja, se nós não crermos assim, não irá acontecer. Também João, na sua carta, nos ensina o seguinte: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Veja, se nós já sabemos que o Senhor nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Então nós já alcançamos, nós não vamos alcançar. Essa é a fé que Deus espera de nós. Agora, como nós podemos crer dessa forma? Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós entendemos aquilo que nos pertence em Cristo, aquilo que Ele conquistou no Calvário para nós, para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Então, quando nós entendemos quem Ele é e quem nós somos nele, a nossa fé é fortalecida. Agora, como saber se estamos pedindo de acordo com a vontade de Deus? Devemos também olhar para a Bíblia, porque ela nos mostra quais são as promessas que Deus fez para nós. O Senhor nos promete uma família, filhos, saúde física, saúde psicológica,
suprimento nas nossas necessidades financeiras, alegria do espírito, paz, que nós precisamos muito. Então veja que quando nós conhecemos as promessas de Deus e que Ele não falha em cumprir as suas promessas, então nós nos fortalecemos na fé, como fez Abraão. Então fé é não olhar para o natural, para as condições físicas que muitas vezes até o nosso corpo apresenta. Isso não significa que nós não vamos procurar um médico, que nós não vamos olhar para os fatos que estão diante de nós. Não, nós devemos sim considerar os fatos, mas não crer que esses fatos, que esses acontecimentos são maiores que as promessas de Deus para nós. Nós devemos sim observar o que a palavra de Deus diz. Também nós vemos aqui dois exemplos. Um foi com Pedro, quando ele pediu a Jesus que fosse até ele andando sobre as águas. Então a Bíblia diz que quando Jesus disse para Pedro ir até ele, esse discípulo começou a caminhar sobre as águas. Mas num determinado momento, o vento bateu forte e Pedro, olhando para a força do vento, teve medo e começou a afundar. Então Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Veja que quando nós olhamos para a força do vento e deixamos o medo tomar conta do nosso coração, nós podemos afundar. Mas é claro que Pedro clamou ao Senhor e pela misericórdia de Deus, Jesus não permitiu que ele afundasse. Então veja que nós devemos manter os nossos olhos firmes em Jesus, naquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Um outro exemplo está no capítulo 5 de Marcos, quando Jairo, um dos principais da sinagoga, foi até Jesus pedindo que o mestre fosse à sua casa para impor as mãos sobre a sua filha, porque ela estava terrivelmente enferma. Então a Bíblia diz que, de repente, chegou alguém da casa de Jairo e disse para Jairo não incomodar mais o mestre, porque a sua filha já havia morrido. Então veja o que diz o texto. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então, quando alguém chegou para Jairo e disse: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu, a Bíblia diz que Jesus, ouvindo aquilo, ele não acudiu a tais palavras. Veja, o Senhor Jesus, ele não guardou aquilo no coração. O quê? Que não havia mais solução, não havia mais jeito para a filha de Jairo, pois ela já havia morrido. E ele disse: não temas, Jairo, crê somente. Então veja que esse é o ensinamento de Jesus para nós. Não temas, crê somente e não acuda a tais palavras, mas fique com aquilo que a Bíblia diz. Então, como Abraão, que não olhou para o seu próprio corpo, a limitação do seu próprio corpo, aquilo que ele estava vivendo, mas ele olhou para aquilo que o Senhor disse para ele. Assim também nós devemos olhar para aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. É comum acreditarmos naquilo que é provável. Ou seja, quando nós não estamos passando por algum tipo de desafio, é mais fácil acreditar. Agora, quando o nosso corpo diz para nós que não tem mais jeito, quando a ciência diz que não tem mais jeito, então a Bíblia continua dizendo: é possível, eu prometi, creia, confie e receba aquilo que eu tenho para você. Então, Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.